Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para mais um atendimento fraterno que acontece nas quintas-feiras, às 20 horas, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Agora esse atendimento está sendo feito em forma de live, mas na quinta-feira, no mesmo horário. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a atenção, e gostaria de dizer que no nosso atendimento fraterno, um dos momentos marcantes e importantes é o comentário do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos refletir em torno do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Está em Mateus capítulo 5, versículo 7. Nós vamos refletir em torno do item 14, o perdão das ofensas. Antes, porém, eu gostaria de pedir ao André Luiz que fizesse a prece inicial. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de lembrar a todos que seguem a página no Facebook do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que nós temos ali um botão, né, um cliquezinho que você dá e você entra no atendimento fraterno. Se você quiser conversar, esclarecer algum problema, alguma dificuldade de vida mesmo, né, nós estamos ali para poder atendê-lo, conversar um pouquinho. Então nós temos esta ferramenta, né, na nossa página do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Nesse momento nós estamos transmitindo pelo Facebook e também pelo Instagram. Quem gostar aí, quem seguir também no Instagram, dr.andré.tavares, pode acompanhar também se tiver maior facilidade nesse canal. Nós vamos convidar você que está nos assistindo para a prece inicial, para prepararmos os nossos espíritos para essas palavras que Zélia Tavares vai nos colocar daqui a pouquinho. Convido então a todos para elevarmos o nosso pensamento a Deus e agradecer por estarmos todos reunidos em pensamentos e vibrações com o mesmo propósito, o de aprender sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, a chave para a nossa evolução moral. Que possamos encontrar nessa palestra de hoje as palavras que estamos precisando ouvir, aquelas que irão tocar os nossos corações, e que ao final dela possamos sair com o coração repleto de boas energias e muita vontade de espalhar a semente da esperança e do bem. Que assim seja, e pedimos à espiritualidade maior a proteção da Zélia e de todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Então nós iniciamos, caros amigos, lembrando de Jesus, não poderia ser diferente, né? Foi ele que nos trouxe o amor, e sem amor não há perdão. Ele não mediu esforços durante o tempo que ele esteve entre nós, nos 3 anos do seu ministério. Ele sempre falou da importância do perdão. Se nós olharmos o Evangelho, do início ao fim vai estar falando de amor. E não podemos falar de perdão sem falar de amor. Eu vou lembrar de algumas passagens de Jesus, algumas que eu escolhi, porque não podemos, elas são todas maravilhosas, mas eu escolhi a passagem que Pedro aproxima de Jesus e diz: Mestre, mas eu vou ter que perdoar 7 vezes? E Jesus olha carinhosamente para Pedro,
para um momentinho e diz: não, Pedro, você precisa perdoar 70 vezes 7. Ou seja, Jesus deixou muito claro que o perdão tem que ser indefinidamente, sem limites. Jesus viveu numa época, eu acho que todas as épocas, porque nós também vivemos numa época de controvérsias, de violência, de agressividades. Mas Jesus lembrava o tempo todo, inicialmente com os seus discípulos. Mas ele não falava só para os apóstolos, porque ele falava para os seus discípulos da vida toda, porque nós somos espíritos imortais e eternos. Ele falava para nós também: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Na passagem da mulher adúltera, muito significativa, os escribas e fariseus chegam com aquela mulher, cada um com uma pedra na mão, joga aquela infeliz nos pés de Jesus e questiona Jesus. Na verdade, eles queriam apertar Jesus, deixar Jesus em dificuldade. Mas para Jesus não tinha dificuldade, porque ele conhecia o seu rebanho. Mestre, essa senhora foi pega, esta mulher foi pega em adultério. E a lei de Moisés assegura que mulher que for pega em adultério deve ser apedrejada. O que o Senhor nos diz? Mais uma vez Jesus para. Ele tinha costume de parar um pouquinho. Ele não falava nada assim, sem dar uma pausa. Olha para os escribas e para os fariseus e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E naquele tempo e naquela circunstância, atirar a primeira pedra era uma honra. Cabia sempre ao mais idoso, ao que mais conhecia das Escrituras. E Jesus olhou para eles e disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. As palavras de Jesus tocaram essas pessoas, esses senhores, porque jogaram as pedras no chão e foram embora. Ficou ali Jesus e aquela mulher. Mas Jesus olha para aquela senhora e diz assim: mulher, ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, nós estamos propondo um encontro dos caminhos do perdão, só que não é uma bula e nem uma receita, é uma busca, é uma reflexão e é até um desafio para nós. Para que consigamos adentrar nos caminhos do perdão, é necessário que nós aprendamos a lidar com as nossas emoções, aprendamos a lidar com os nossos sentimentos. Porque às vezes a gente está sentindo uma coisa, mas não sabe se é alegria, se é euforia, se é comemoração, não é? Ou então um sentimento negativo que nós não conseguimos nomear nem o que estamos sentindo e nem por que estamos sentindo. Mas o que nós sabemos é que desde que nós acordamos pela manhã, nós somos mobilizados por sentimentos, por vários sentimentos. Alguns nos fazem bem. Nós acordamos vendo a vida cor-de-rosa, olhando na janela para ver se pela fresta o dia está ensolarado. Nós olhamos no espelho e nos sentimos até bonitos. Em compensação, há ocasiões
em que nós somos mobilizados por sentimentos negativos. Oh, isso é triste, porque esses sentimentos negativos interferem no nosso dia, interferem na nossa semana, e se eles forem bem alimentados por nós, eles podem interferir até numa reencarnação, nessa oportunidade que nós estamos tendo. E o pior das vibrações negativas é que elas contaminam. Elas contaminam todo o ambiente. E nós conseguimos, assim, quando vamos avolumando essas sensações negativas, nós vamos percebendo que aquilo está tomando conta do ambiente. E tem mais um detalhe que é muito bom que a gente perceba. Tudo começa sutilmente. Não é nada assim de maneira forte. Ela começa sutilmente pela nossa invigilância. Então nós trazemos para o dia seguinte aquele descontentamento, aquela raiva que nós passamos, aquela insatisfação, aquela ofensa do dia anterior que não foi compreendida e não foi trabalhada. E sabe o que acontece? Essa sensação vai se tornando forte, intensa e descontrolada. Se ela está descontrolada, o que fazer? Primeiro caminho a buscar, o caminho do autocontrole. Somente o autocontrole nos conduzirá ao caminho do perdão. Então eu proponho, professor tem mania de criar imagens para facilitar a compreensão. E eu proponho agora que a gente lembre de um semáforo, cuja função é controlar o trânsito. E quem bolou o semáforo, bolou muito bem, porque ele atinge o objetivo. Num fluxo imenso de carros e de transeuntes, pessoas andando e carros, se o semáforo for seguido direitinho, ele reduz acidentes de trânsito. Então vamos lembrar do semáforo. Sinal vermelho, perigo, parar. Sinal amarelo, já pode preparar. Sinal verde, vamos prosseguir. Pode continuar a sua caminhada. Mas vamos pensar um pouquinho naquele motorista inconsequente que vai olhar para o sinal vermelho e vai falar, e daí? Vou passar porque eu estou com pressa. Não tem ninguém. Eu não estou vendo tanto trânsito assim. Eu vou esperar a minha vez e vou passar. Muita coisa pode acontecer, né? Pode não acontecer nada, mas é mais provável que aconteça. Vai ter batida, pode ter trombada, pode ter acidentes leves, mas acidentes fatais. E na melhor das hipóteses, a única coisa que pode acontecer mais leve é passar e encontrar o guarda de trânsito lá na frente e ele vai ser multado, vai perder ponto na carteira, vai perder dinheiro no bolso e vai ficar muito aborrecido. E o que esse motorista infringiu? Ah, ele infringiu a lei, uma lei de trânsito. O trânsito tem leis. Agora vamos projetar esse semáforo para os nossos sentimentos e emoções. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer isso, né? Mas a lei a seguir é a de trânsito? Não!
A lei que nós temos que seguir quando o semáforo é para controle das nossas emoções e dos nossos sentimentos, é a lei divina. Aí alguém vai perguntar, onde está escrito essa lei? Ah, pertinho de nós. Está escrito nas nossas consciências, né? E além disso, escrita com todas as letras no Evangelho de Jesus. Então, em momentos de turbulência, de indecisão e vontade de revidar a agressão que nós recebemos, que dói sim, e nós sentimos assim uma indecisão. Se não falamos nada, nos arrependemos de não termos revidado. Se revidamos, nós arrependemos de ter tomado essa atitude. Então, no momento de turbulência, qual o sinal mesmo que vai aparecer? O sinal vermelho, acionado pela nossa consciência, que é a voz de Deus falando conosco. Ela está nos alertando. Ela está dizendo assim, pare, respire, se você conseguir. Às vezes a gente não consegue parar. Afaste daquela situação. Mude o foco. Nós já prestamos atenção que quando a criança faz uma birra e chora, quando a mãe vai com tudo, né, no sinal vermelho, põe de castigo, dá uns beliscões, bom, não vai resolver nada. Mas eu de maneira assertiva na birra de uma criança. E eu já vi também que a criança para um pouquinho de chorar e diz assim, você não está vendo que eu estou chorando? E a mãe fala assim, eu estou ouvindo, mas eu não estou entendendo por que você está chorando. Você vai ter que me falar. Ela levanta e fala, eu quero a mamadeira. Ah, e agora eu entendi. Então é isso que nós temos que fazer, mudar de foco para a superação do primeiro momento. Quando nós conseguimos superar esse momento crítico, não é? Em que a inquietação está nos chamando para a vingança, é o sinal amarelo. Quando nós conseguimos vencer, nós adentramos no sinal amarelo. O que é o sinal amarelo? É o sinal da reflexão, da compreensão dos motivos que nos levou àquela situação incômoda, né? Sem compreensão, sem nós compreendermos a causa da nossa inquietação, da nossa mágoa, de nos sentirmos injuriados, nós não vamos encontrar os caminhos do perdão, né? E aí, quando nós conseguirmos refletir e chegar no motivo, nós vamos começar a desbotar esse motivo. É igual tirar uma mancha de um pano branco, ela vai se desbotando. Aí nós estamos chegando no sinal verde. É o sinal das ações refletidas que nos auxiliam a buscar ajuda. E essa busca de ajuda, a primeira delas, a prece sincera. Às vezes a gente não consegue nem fazer uma prece do jeito que nós gostaríamos, mas nós vamos dizer assim, Senhor, eu preciso de ajuda, eu estou fragilizado ou fragilizada, eu preciso de ajuda. Eu peço ao Senhor que me dê forças, me dê condições de vencer essa tentação. O Senhor disse para vigiar e orar.
E eu quero fazer isso. É o melhor para mim e é o melhor para o outro também. Então, depois da prece, para nós encontrarmos a superação, a gente sempre tem um ombro amigo. Só não pode confundir e equivocar. Encontrar aquele ombro amigo que não é tão amigo, que ouve a nossa história e vai dizer assim, mas você estava errada. Você não pensou, não é desse que a gente precisa daquele que nos ouve. Com toda paciência e com toda tranquilidade. Outro auxílio que nós podemos buscar para a superação, o auxílio profissional. Às vezes o nosso descontrole é tão grande e graças a Deus nós temos os nossos missionários da saúde, os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, os médicos em geral, que vão nos dar auxílio para sairmos desse quadro. Para isso também na Casa Espírita nós temos o atendimento fraterno, com entrevistas, com a terapia da palavra e também a terapia do Evangelho. Nós lembramos do motorista que não atendeu aos sinais. Agora vamos pensar em nós, quando nós não respeitamos o sinal vermelho dos sentimentos negativos. Usamos mal o nosso livre-arbítrio e estamos carregando a dor da mágoa e a ausência do perdão. E sabe o que acontece? Isso aí vai avolumando, vai crescendo. É como uma bolinha de neve que começa pequena e vai se expandindo até que forma uma enorme bola. E a raiva fermentada, a raiva avolumada, ela chega no ódio, ela conduz ao ódio. E o ódio fermentado conduz ao desejo de vingança. Nós vimos lá a consequência do motorista incauto e inconsequente. E as nossas consequências? São muitas. Consequências físicas, que trazem para nós as enfermidades do corpo. As consequências emocionais, que trazem os desequilíbrios, né? As angústias, a depressão. As consequências mentais, que trazem a fixação daquele episódio que poderia ser trabalhado. E até as consequências sociais. Porque a pessoa carregada de mágoa é como se tivesse pedra no bolso, ela não consegue nem dar um abraço, porque a pedra está ali pesando no seu bolso. E é uma pessoa inconveniente para a convivência social. Imaginem quando nós nos encontramos com alguém que está nessa situação, o que nós sentimos? Pois nós também, quando estamos nessa situação, incomodamos as pessoas com quem nós nos encontramos e convivemos. Mas a pior das consequências é a espiritual. Porque nós vamos perdendo a sintonia com as leis divinas, com Deus. Aí a gente até fala assim, parece que Deus afastou de mim. Não, Deus não se afasta de nós. Deus está conosco, mesmo porque Ele está nos nossos corações. Ele está no universo todo, mas Ele está no nosso coração. Ele é onipresente e é onipotente. E Ele está conosco. Mas é que a lei divina se fundamenta na lei do amor, na lei do perdão,
Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual era o verdadeiro sentido da caridade, como ensinava Jesus. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Agora a gente gostaria de dizer assim: será que existem muitas formas de perdão? O verdadeiro perdão tem só uma forma. É o perdão incondicional. É aquele que não tem condição, que não oferece condição nenhuma para perdoar o seu adversário, o nosso adversário. É o perdão de coração limpo, é o perdão que não humilha, que não questiona e que não faz exigência. Mas é fácil? Não é fácil, porque é da nossa condição evolutiva ainda não termos domínio pleno do perdão incondicional. Eu lembro aqui de uma passagem muito rápida, quando na beira de um lago, o escorpião pede uma carona à rã. E a rã fala: eu não te levo porque você me pica e eu vou morrer. Não, eu prometo. Mas quando estava quase chegando lá na margem, ele pica a rã. E ela fala: olha, você não conseguiu, você me picou e vamos morrer os dois sem chegar na margem. Ele, quase chorando, diz: eu não queria, mas é da minha natureza. Pois é da nossa natureza espiritual. Se não trabalharmos muito, termos dificuldade de perdoar. Então vamos ver as formas de perdão que nós inventamos e achamos que é perdão, mas não é. É falso perdão, é perdão mentiroso. Primeiro, perdão condenação. Eu perdoo, mas não quero vê-lo. Se ele estiver num passeio, eu mudo de passeio. O perdão pretensão. Eu perdoo, mas antes eu quero dizer-lhe umas boas verdades. Eu quero dizer o que eu senti quando ele me ofendeu. E o perdão menosprezo, o próprio nome indica, é o perdão pouco caso. Eu perdoo porque ele é um pobre coitado, é um ignorante, é um senheira nembeira. O perdão rancor. Perdoo sim, mas não esqueço. Quanto a isso, nós temos que pensar que o perdão não significa perder a memória, ficar desmemoriado. O perdão, quando é perdão sincero, ele pode até não esquecer, mas aquela causa grave vai se desbotando e vai se diluindo. Agora, esse também é triste e às vezes nós fazemos. O perdão maldição. Eu perdoo porque eu tenho certeza que Deus irá castigá-lo. Aquele senhor estava na praça, num banco de uma cidadezinha pequena, de um vilarejo, pensativo, idoso, os sulcos no seu rosto, marcando as experiências da vida, e junto dele um companheiro da mesma idade. E ele olha para aquele senhor e diz assim: eu ando muito cansado, eu tenho trabalhado muito, não estou dando conta de tudo que eu tenho que fazer. Como assim? Nós somos aposentados, compadre. Ah, mas eu agora ando cuidando de uns bichos e eles me dão muito trabalho.
Eu tenho que domar 2 falcões, eu tenho que treinar 2 águias, eu tenho que manter 2 coelhos quietos, e eu tenho que vigiar uma serpente, tenho que carregar um asno, e eu tenho também que dominar um leão. Nossa! Mas onde o senhor está cuidando de todos esses bichos? Não, na minha casa tem espaço para cuidar. Será que não convém eu ajudar o senhor a cuidar desses bichos? Não, porque você também tem os mesmos bichos, você tem os mesmos animais. É que você não está sabendo que tem que cuidar deles. Olha, os 2 falcões, eles lançam sobre tudo e todos, coisa boa ou coisa não tão boa. Eu preciso domá-los para que eles se fixem em coisas boas. São os meus olhos. As 2 águias, eu tenho que treinar, porque se eu não treino, elas destroçam, dilaceram com as suas garras. E elas não estão aqui para isso. Eu preciso treiná-las para que elas sejam úteis. São as minhas mãos. Os 2 coelhos eu tenho que vigiar, porque eles saem correndo e vão para onde sentem bem, onde são agradados. Então eu preciso vigiar para explicar para eles que eles têm funções de utilidade. São os meus pés. A serpente é a que mais trabalho me dá. Eu tenho que vigiar essa serpente o tempo todo, porque mesmo ela fechada numa jaula, com 32 barras, quando essa jaula abre, ela sai mordendo, picando e envenenando quem está por perto dela. É a minha língua. E o asno? O asno eu tenho que carregar. É muito preguiçoso. É muito preguiçoso. Não quer saber de carga, não quer sair da sombra. Fica reclamando de tudo que acontece, tudo é pesado. É o meu corpo. Mas o leão eu preciso dominar. Porque ele colocou na cabeça que ele é o rei e que ele é o tal. Só ele está certo e tudo que vier na contramão do leão, ele se sente ofendido e fica furioso. É o meu coração. Essa história, ela tem um nome. Ela se chama Eu, Domador de Mim. Eu não sei o autor, mas é uma história que eu gosto muito. Porque da mesma maneira que aquele amigo, aquele compadre, queria auxiliar o nosso companheiro que nos conta essa história, nós também ficamos pensando que nós estamos às vezes descuidando da vigilância permanente, geral e total em todos os sentidos. Nós somos domadores de nós. Eu gostaria de convidar os nossos amigos que nos acompanharam nessa live para pensarmos na importância da nossa vigilância e da oração, na importância de estarmos sintonizados sempre com os nossos
amigos espirituais, com os nossos anjos guardiães, com Deus, com Jesus, nosso amado Mestre, nosso guia, nosso protetor, o maior exemplo de amor e de perdão que passou pela terra. E nós gostaríamos então de ir encerrando o nosso trabalho da noite, esperando que todos nós tenhamos tirado algum proveito das nossas colocações, que sejamos condutores, motoristas, vigilantes, para que diminua para nós os acidentes do nosso percurso. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, que nos perdoa todos os momentos e nos oportunizou de estarmos aqui, convivendo com a nossa família, convivendo com os nossos amigos e aprendendo a conviver com aqueles que que nós chamamos de adversário e de inimigos, mas na verdade somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. O momento agora, no momento que nós estamos vivendo, é de solidariedade, é de amor e de perdão. Nós queremos agora convidar os nossos companheiros para ouvir a prece que vai ser dita pelo nosso companheiro, pelo Lincoln. Vamos então aproveitar estes momentos de meditação, de apoio espiritual que nós estamos recebendo neste momento e permanecermos com os pensamentos elevados a Deus, o nosso Criador, a Jesus, o Divino Mestre, a Maria Santíssima, nossa Mãe querida, aos Espíritos protetores, e agradecer pela oportunidade e rogar que todos aqueles que nos acompanham neste momento, todos nós, possamos permanecer recebendo as bênçãos do alto, possamos meditar sobre esta reflexão tão importante sobre o perdão. Cada um de nós buscar o seu autoconhecimento, a fim de avançarmos na seara do Divino Mestre, Ele que é o nosso amparo, Ele que é o nosso amor permanente. Que assim seja. Nós vamos finalizando pelo Facebook, vamos continuar mais uns minutos no Instagram, porque tem algumas perguntinhas aqui para a Zélia para ela poder responder. Então agradecemos a todos que nos acompanharam pelo Facebook.